Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Hoje o bate-papo é sobre trauma, como influencia nas relações. Como os traumas podem influenciar nas nossas relações? Eles podem influenciar de várias maneiras, mas eu vou tratar aqui especificamente dos traumas de apego. E para começar, é difícil das pessoas que sofrem algum tipo de trauma, às vezes perinatal, dentro da barriga da mãe, às vezes logo que nasce ou na infância, se relacionarem de forma saudável. Por quê? O fato delas se relacionarem com alguém trouxe dor para elas, ou seja, elas foram rejeitadas, abandonadas, negligenciadas e vários outros tipos de traumas que podem ter acontecido, como por exemplo, o pai não queria que o bebê tivesse nascido, o pai queria que o bebê tivesse nascido menino, nasceu menina, e entre outras várias coisas. A mãe tentou tirar o bebê e inúmeras, que também tem a ver com rejeição e abandono, certo? Então, essas pessoas elas têm mais dificuldade de confiar nas pessoas que estão com elas, elas têm dificuldade é, elas acreditam que elas vão ser traídas o tempo todo, elas têm às vezes vontade de trair também, ou elas abandonam, são abandonadas. Então, elas têm às vezes respostas emocionais exageradas a algum tema de, por exemplo, a pessoa não abandonou, ela só esqueceu de ligar, ela estava fazendo outra coisa e a pessoa fica muito preocupada, exageradamente preocupada com aquela situação, tanto de não, ou imaginando que a pessoa abandonou, ou imaginando que traiu, então são coisas muito como se ela estivesse exagerando sobre aquele evento que está acontecendo. Mas no fundo, ela está só reagindo inconscientemente aos traumas registrados sobre o tema de relacionamento. O medo de ser ferido novamente, então, como eu tenho muito medo de sofrer aquilo novamente, eu vou até um certo ponto na minha relação com a pessoa, e aí eu termino, ou dou um jeito da pessoa terminar comigo, para não sofrer aquela dor novamente. Ou então eu estou com a pessoa, mas eu sempre mantenho uma certa distância emocional, evitando a intimidade verdadeira para não sofrer. Então, tem as pessoas também que começam a se relacionar e a coisa começa a ficar intensa, ela vai embora. Ela se sabota, ela fala, não, não posso passar por isso, porque se eu me apegar, se eu, como diz um amigo brincando, né, aqui no interior, se eu pegar amor, eu vou sofrer. Então ela acaba terminando ou saindo daquele relacionamento. Problemas de comunicação, dificuldade em expressar as emoções ou de entender o que o outro está falando de maneira clara e saudável, por conta desses conflitos internos, então gera muito mal entendido, a pessoa escuta coisas que o outro não falou ou fala coisas que o outro não entende. Isso acontece bastante em relação a trauma relacionado a apego ou vínculo e nas relações, no convívio das relações. Então, existem alguns traumas específicos relacionados ao vínculo, estudados por psicólogos conhecidos e renomados, e um primeiro é o estilo de apego inseguro ou ansioso. Então, a pessoa, quando tem esse. Eu vou mais especificamente falar sobre ele lá na frente, quais são as causas, mas esse tipo de apego, você já vai podendo se observar aí, é um medo intenso do abandono, é uma busca constante por aprovação e aproximação. Pode também, a pessoa pode parecer grudenta, ela quer estar o tempo todo junta para garantir que não vai ser abandonada, controlando o outro, isso acaba desgastando a relação. O apego evitativo, então que de algum lado eu crio certas formas de evitar a intimidade e a vulnerabilidade, prefere uma independência emocional extrema, então a pessoa ela se defende tendo uma independência emocional exagerada e tendo dificuldade em expressar ou reconhecer os sentimentos, porque ela está se protegendo, ela criou uma forma de não entrar, de não sentir, e ali ela fica se sentindo resguardada, mais tranquila. Tem o apego desorganizado, que mistura o desejo por proximidade e o medo da intimidade, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Ao mesmo tempo que eu me aprofundo, eu quero ir embora. E tem comportamentos muito imprevisíveis e contraditórios. E você fala, nossa, essa pessoa aqui não tá bem, tá maluca.
mas no fundo pode estar relacionado, claro, não só a isso, mas pode estar relacionado ao apego desorganizado. Frequentemente também associado a traumas severos ou negligência. Então, o que pode ser um trauma severo? A pessoa pode ter, por exemplo, nascido de fórceps, a pessoa pode ter tido um impacto muito grande de abuso, de negligência na infância. Então pode causar essa forma de se relacionar mais desorganizada. E para resolver, para tratar, a gente pode usar algumas ferramentas legais. Daqui a pouco eu vou falar mais das ferramentas. Então, para ser mais específico, quais são as causas, então, possíveis causas desses traumas de vínculo ou trauma de apego? Então, o apego inseguro, o apego seguro, na verdade, que é a parte boa da história, quando a pessoa teve um apego seguro, um vínculo seguro, é quando a criança teve a capacidade de se vincular estável com quem cuidou dela, os pais ou os cuidadores dela. Eles foram afetuosos, foram disponíveis, emocionalmente disponíveis, porque às vezes o pai e a mãe estão lá, ou o cuidador e a cuidadora estão lá, mas não estão disponíveis emocionalmente. As pessoas estão fisicamente, mas não estão de corpo e alma ali, e a criança sente. Ela aprendeu a confiar nas pessoas e nos outros, e ela sente que ela é digna de amor. Então, quando tem esse apego seguro, as pessoas tendem a ter uma postura mais segura na vida, sobre elas mesmas e confiar mais nelas e nos outros. Olha que coisa interessante. Notícia boa, dá para desenvolver um apego seguro com algumas técnicas apropriadas e terapias apropriadas. O apego ansioso ou ambivalente que a gente estava falando, principais causas, então, são pessoas próximas, ou cuidadores, pais, pessoas que nos criaram inconsistentes, que ora são amorosos, ora são distantes ou imprevisíveis emocionalmente. Pessoas que têm altos e baixos emocionais muito próximos da gente. Então a criança nunca sabe o que ela vai esperar. Então a criança fica ansiosa porque ela tem que controlar tudo, não sabe o que vai acontecer. O que pode acontecer em relação àquele vínculo, àquela convivência. Então gera mais. E a consequência, medo constante da rejeição ou abandono, como a gente falou, busca por excessiva aprovação e necessidade intensa de proximidade e validação nos relacionamentos. Já o apego evitativo ou esquivo, ou vínculo evitativo, são os cuidadores emocionalmente indisponíveis ou rejeitadores. Então as pessoas estão completamente ausentes ali, ou fisicamente mesmo, além de emocionalmente, ou são aquelas que rejeitam propositalmente os filhos, ou as crianças estão sendo cuidadas. Então elas desencorajam a expressão de emoções ou valorizam a autossuficiência extrema da criança. E a criança aprende que demonstrar necessidade emocional resulta em rejeição ou indiferença. Então, é um grande desafio. Tendência, então, é evitar intimidade e dependência, porque ela sabe que vai sofrer. Ter uma autossuficiência extrema, que a gente falou, e dificuldade em confiar ou se abrir nas emoções. E aí, o apego ou vínculo desorganizado tem a ver com cuidadores que eram simultaneamente, ao mesmo tempo, fonte de amor e fonte de medo. Olha que doido. Então, por exemplo, nesses casos aqui, eu falei lá atrás, mas aqui acho que se adequa mais o casos de abuso, negligência severa ou situações de trauma extremo, como violência doméstica. Então aqui eh, a criança fica com uma sensação muito forte de que misturada do amor vindo de um lugar ruim, de um lugar tenso. A criança vive esse profundo conflito interno, que ela quer se aproximar da figura que representa o vínculo ao apego, mas também tem medo. Então fica essa coisa do quero, mas tenho medo. E aí comportamentos contraditórios e confusos nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais, impulsividade emocional, medo de intimidade e desconfiança extrema. E maior risco de transtornos de borderline e transtorno de estresse pós-traumático. Então, o apego desorganizado, o vínculo desorganizado, pode sim gerar uma pessoa com tendência a ter um transtorno borderline. Olha aqui
coisa muito interessante. Como é que você pode tratar isso então? Você pode usar as técnicas de trauma, que funcionam muito bem, como a EMDR, como a EFT, como a experiência somática, como as técnicas de autorregulação do nervo vago e todas as terapias que trabalham bastante o corpo, bastante a questão da fisiologia, vão ajudar bastante você a tratar esses temas. E a microfisioterapia também pode ajudar. Em alguns casos a pessoa não lembra mais, não sabe o que aconteceu. E também, em alguns casos, a hipnose. Gostou desse vídeo? Conhece pessoas que têm dificuldade de se relacionar? E a gente às vezes julga muito o outro por ter as dificuldades dele, mas não sabe o que ele passou. Então, pode dizer para essa pessoa que existe uma forma de mudar, que é cuidar desses traumas e começar a construir primeiro um vínculo saudável consigo mesmo e depois com o outro. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha com quem você acredita que vai se beneficiar desta aula e informação.